Olá a todos, vamos aí com mais uma aula sobre teoria geral do direito. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre direito público e direito privado. Pelo menos iniciar essa conversa sobre direito público e direito privado, sendo que na aula de hoje a gente vai focar na diferença entre esses dois ramos do direito e também mais no direito privado, privado, para a gente saber aí quais são os tipos básicos de direito privado. Mas o direito público e o direito privado, senhores, é a tradicional divisão que a gente vê no direito, tá? De um lado, direito público, do outro, direito privado. E essa divisão, ela não é de agora, ela já remota aí desde a época do direito romano. Então, o direito público era concernente às questões que envolviam o governo romano e o direito privado era que tratava de interesses particulares. Não muito diferente da visão que nós temos hoje, tá? Mas a doutrina atual apontou que esse critério, tá, do interesse é falho, tá? Ou seja, dizer que o direito público é aquele que atende aos interesses públicos e privados aos interesses privados, ele tem algumas falhas, ou seja, desde a época do direito romano, hoje ele não serve mais para definir a diferença entre esses dois. Então, entende-se que não há como se afirmar com segurança se o interesse protegido é do Estado ou se o interesse protegido é dos indivíduos, porque nós temos normas de direito público, por exemplo, que protegem os indivíduos, a coletividade. Então, conceituar que direito público e privado deve ser dividido de acordo com quem ele visa, de quem ele é de interesse, é um pouco falho, tá? Nenhuma norma existente atinge apenas os interesses do Estado. Mesmo as normas de organização, que a gente já trabalhou, elas não visam proteger somente o interesse do Estado. E também não visam proteger somente o interesse do indivíduo. Há uma correlação, tá? Que a gente tem que distinguir daqui para frente. Então, senhores, o direito público ele abrange normas que, claro, tem o principal destinatário, o Estado. E o direito privado, por sua vez, refere-se às normas que são destinadas às pessoas, aos particulares, aos entes privados. Mas, apesar de ser um conceito melhor do que o que era utilizado na época do direito romano, também é imperfeito. Por quê? Porque nesse conceito, o Estado pode figurar em relações jurídicas tipicamente privadas. Ele pode aparecer em relações jurídicas tipicamente privadas. E outra questão também, o Estado, representado pelo Estado juiz, ele age colocando a sua vontade coercitiva para resolver litígios de interesse privado. Então, mais uma vez, um conceito, um bom conceito, mas apresenta falhas. Então, a doutrina tradicional define o direito público como aquele destinado a disciplinar os interesses gerais da coletividade e, por sua vez, o direito privado é entendido como conjunto de preceitos reguladores das relações dos indivíduos entre si. Ou seja, resumindo, enquanto o direito público refere-se a uma organização do Estado, o direito privado disciplina os interesses dos particulares. Tá? E ainda há entendimento de que o fundamento da distinção entre direito público e direito privado seria o interesse que prepondera, ou seja, o direito público ele serve muitas vezes interesses particulares, mas preponderantemente interesses públicos. O direito privado serve algumas vezes os interesses públicos, mas preponderantemente ele vai servir os interesses privados. Então vejam que para a doutrina classificar direito público e direito privado, você tem que olhar o interesse que ele protege de forma preponderante, tá? Então, eu poderia dizer que o direito público abrangeria as normas de interesse direto da sociedade e o direito privado seria referente às normas de interesse direto dos indivíduos, indireto ou mediato do Estado. No entanto, aponta-se que esse critério também não satisfaz a nossa curiosidade e a busca por um conceito, né, de direito público e privado. Porque esses interesses muitas vezes são interligados. E aí, senhores, você fica, digamos assim, numa encruzilhada, fica numa situação difícil de saber qual interesse vai preponderar quando eles são interligados. Muitas vezes, algumas normas tanto protegem o interesse público quanto o privado. Aí você não sabe distinguir qual dos dois prepondera, porque eles estão em equilíbrio. Então, mais um conceito aí que parte da doutrina detém como insatisfatório.
Para outra corrente, senhores, no direito público, a relação jurídica é uma relação de subordinação, tá? Visto que o Estado ele participa sempre em uma posição superior. Ele exerce sua função de mando, havendo a proteção do interesse preponderantemente público. No direito privado, a relação jurídica é de coordenação, uma vez que as partes figuram em posição de igualdade, havendo a proteção de interesses preponderantemente particulares. Sendo assim, o direito público regula as relações em que o Estado é considerado em si mesmo em relação com outros Estados, bem como em suas relações com os particulares, quando procede em razão de seu poder soberano ou poder de império. O direito privado, por sua vez, disciplina as relações entre particulares, e aí incluímos aqui os entes privados, e também relações com o Estado, quando este não participa da relação jurídica na posição de poder soberano ou na posição de império. Sendo assim, de acordo com o entendimento que vem prevalecendo na doutrina, o direito público ele ainda pode ser classificado da seguinte maneira: direito público interno, ou seja, fazendo parte do direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário, o direito financeiro, direito econômico, o direito processual, aí entram todos os ramos do direito processual, o direito penal, tá? Ele é um direito público, o direito da seguridade social, o direito ambiental e o direito internacional privado. Esses seriam os direitos públicos, tá? De norma interna. E os direitos públicos de norma externa seria o direito internacional público. Então, vejam aí que dá para dividir o direito público em externo, aí entra o direito internacional público, e o direito interno, que entram todos estes ramos do direito que eu acabei de falar, que estão aí na tela de vocês. Bom, e o direito privado? O direito privado vai se dividir em linhas gerais em direito civil, direito comercial, direito do consumidor e direito do trabalho. Então temos essa divisão aí dos ramos do direito. Há autores que destacam, tá, um terceiro grupo de direitos, ou seja, que além dessa divisão clássica de público e privado, teríamos um direito intermediário, assim, alguns autores, não é uma doutrina majoritária. Eles dizem que são os direitos difusos, ou seja, direitos meta-individuais. O que são esses direitos difusos ou meta-individuais? São aquelas questões que ultrapassam a pessoa do indivíduo, que vão ter ali um alcance muito maior, vão alcançar uma coletividade, número de pessoas indeterminado. Isso acontece muito no direito do consumidor, por exemplo, tá? E aí são chamados direitos difusos ou meta-individuais, tá? São pessoas, você protege, mas não sabe um número determinado de pessoas que você vai proteger. Você tem uma ação que vai ter um alcance e você não sabe determinar quantas pessoas serão alcançadas pelo resultado desta ação. E aí, senhores, estariam os direitos sociais, tá? Entre o direito do trabalho, mas a parte do direito coletivo do trabalho, não do direito individual, tá? Futuramente vocês vão ter a disciplina de direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. Entraria também o direito econômico, já que as decisões econômicas alcançam praticamente toda a nação, você não sabe determinar o número de pessoas que serão atingidas. Direito da seguridade social também. E o direito do consumidor, como eu já falei, algumas questões decididas a nível do direito do consumidor têm alcance numa gama muito grande de usuários de um certo serviço, por exemplo, uma decisão que venha a cair em um serviço de telefonia, um serviço de internet, você vai alcançar todos os usuários daquele serviço, todos os contratantes daquele serviço a nível nacional. Então, não tem como você determinar o número de pessoas alcançadas por esse resultado. E o direito ambiental, tá? E o direito ambiental. O direito civil é visto como direito privado por excelência. Agora vamos ver cada tipo do ramo que eu citei. Direito privado por excelência e regula as relações particulares, tá? Sempre com fundamento na igualdade jurídica. Ou seja, o direito civil ele serve para regular as relações jurídicas, tá? Para regular a autonomia privada, ou seja, o direito civil ele também traz normas para casamento, família, herança, ou seja, danos materiais, morais, responsabilidade. O direito civil é muito amplo, tá? Dentro da matéria de direito civil você verá vários institutos, várias ramificações, tá? Então vejam que essas normas,
essenciais às atividades jurídicas de pessoas, como, por exemplo, definir a capacidade, quando a pessoa é maior de idade, se é capacidade plena, se é capacidade relativa, absoluta, enfim, isso faz parte do ramo do direito civil, tá? Então, nós muitas vezes chamamos o direito civil também de direito comum ou direito das pessoas, tá? E aí, senhores, outros ramos do direito privado, eles são um pouco mais especializados, mas o direito civil, ele é muito mais amplo. Até quando você escolhe, por exemplo, na prova da ordem, segunda etapa para direito civil, muitos candidatos, muitos alunos têm um certo receio em escolher direito civil, porque ele é muito amplo, ele trata de muitas situações, praticamente toda a vida civil de uma pessoa, desde os direitos, né, inerentes ao nascituro, até, por exemplo, sucessão e herança que ocorre depois da morte. Então, é um ramo do direito que vai acompanhar o indivíduo por muito tempo. Ele vai estar ao lado do indivíduo desde da concepção, né, para alguns direitos de nascituro, até a sua morte, até consequências pós-morte. Então, ele é visto aí como direito comum a todas as pessoas. Tá, o direito civil, olha o que vai abranger o direito civil. Nós podemos citar os direitos pessoais, tá? Os direitos obrigacionais, que são direito às obrigações, os direitos associativos, quando você resolve abrir uma pessoa jurídica, você tem que recorrer ao Código Civil, apesar de ser direito civil, ele tem normas ali até de formação de sociedades, ele tem capítulos específicos de sociedade anônima, sociedade comercial, sociedade comandida por ações, sociedade limitada, sociedade, até atividades beneficentes, cooperativas, tudo isso vem num capítulo específico do direito civil. Ele também trata de relações comerciais ou direitos associativos. Tem os direitos reais. Como assim direitos reais? Posse, propriedade, compra e venda, imóvel, uso capião, alienação de imóveis, aluguéis, condomínio, tá? Temos também direito de família, pensão, casamento, união estável, herança e, por fim, sucessão relativa a mortes causas. Como eu falei, o direito civil, também chamado direito comum, ele te acompanha pela vida toda, desde os direitos do nascituro até a sucessão causa-mortes. Praticamente tudo que você faz na vida civil precisa do ramo do direito civil. Ele é o mais amplo, ele é o comum, por isso é conhecido como direito comum das pessoas. Tá? E aí, só um lembrete, no Código Civil de 2002, o livro 2º da sua parte especial trata do direito da empresa, como eu falei. Diversas leis especiais continuam a tratar de temas do direito comercial. Quer dizer que o direito comercial em 2002 deixou de existir, por exemplo, porque o Código Civil trouxe um capítulo específico só para empresas. Não. Na verdade, o Código Civil ele trouxe um reforço para o direito comercial, que ainda continuam sendo ramos separados. Tá? Trouxe também questão de lei de falência, recuperação judicial. No Código Civil também tem Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que tem impactos no direito comercial. Então vejam que ele veio não para substituir, mas para dar um reforço ao direito comercial. Então, senhores, próximo ramo, direito comercial. Direito comercial, senhores, é um ramo do direito privado, tá? Vem de uma especialização do direito civil, tá? Porém, o direito comercial era um direito aplicado a uma certa classe comercial dos comerciantes e também dos mercadores. Nessa linha, senhores, entendia-se o direito comercial como um ramo do direito que regulava atos de comércio. Ele servia para a regulação do que chamamos de atos de comércio, bem como os direitos e obrigações das pessoas que exercem atos de comércio de forma profissional. Okay? Ou seja, também aí um direito que vai orientar as pessoas que exercem atos de comércio de forma profissional, ou sejam, comerciantes. Tá? E esses atos de comércio eram classificados em atos de comércio por sua própria natureza, tá? Em que havia mediação com finalidade de lucro. Atos de comércio por conexão eram atos civis, mas que se transformavam em atos comerciais, porque eram realizados através de uma atividade mercantil. E os atos de comércio por força de lei,
eram considerados comerciais por uma determinação legal, independente se era de natureza, tá? Independente de sua natureza. Atualmente adota-se o critério objetivo, entendendo-se que direito comercial é o ramo do direito que regula a atividade empresarial. Então, conceito do direito comercial, ramo do direito que regula a atividade empresarial. E aí, senhores, temos o direito do trabalho, no qual eu também dou aula. Também é um ramo do direito privado, só que o direito do trabalho ele tem uma parte interessante que merece muito cuidado e muita atenção. O direito civil é o direito comum, o direito empresarial é o direito das relações comerciais e relações mercantis. O direito consumidor vem trazer as relações de consumo, ótimo. Mas o direito do trabalho, ele tem na sua origem, ele veio com uma especialização do direito civil. O direito do trabalho, ele surgiu porque não existiam mais regras capazes de garantir segurança aos trabalhadores. A gente aplicava antigamente, eu falo como se eu tivesse nascido naquela época, mas os brasileiros aplicavam no início do 1916, até ali próximo do governo Getúlio Vargas, onde começou mesmo uma legislação trabalhista, principalmente em 1943, com o advento da CLT, aplicavam-se muitas regras do direito civil. Tá? Só que elas não serviam, né? As regras relativas à prestação de serviço não servem para as relações de trabalho. Tem muitos detalhes, né, nas relações de trabalho. Temos férias, temos 13º, temos greve, temos hora extra, temos sindicatos, tem um mundo dentro do direito do trabalho. Então, o contrato de trabalho passou a ser distinguido do contrato de locação de serviço. Ou seja, a se afastar, a se diferenciar um pouco do contrato do direito civil, tá? E aí, senhores, começou a existir uma palavra que não tinha antes ali de 1920, 1930 no Brasil, relação de emprego, em que o trabalho é prestado por uma pessoa física, mediante pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade. O direito do trabalho pode ser definido como ramo do direito que regula as relações de emprego e outras relações de trabalho que sejam semelhantes. Como ramo do direito, ele é composto de normas jurídicas, aqui incluídas regras e princípios que estabelecem comandos com o fim de assegurar valores relevantes para a sociedade, como o da justiça social e certos elementos de fato. Bom, esses entes organizados criam e produzem regras, normas. Por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos, eles produzem regras, normas, que são as convenções coletivas, tá? Ou que são os acordos coletivos. Então, vejam, senhores, que o direito do trabalho, ele tem ali normas com relação a empregados e empregadores. Ou seja, ele tem essa capacidade de criar regras, e essas regras são coercitivas, como se fossem instrumentos legais. Tá? No direito do trabalho, em razão do pluralismo das fontes normativas, existem umas normas jurídicas estatais e normas jurídicas não estatais. E vou explicar. Existem regras do direito do trabalho que são firmadas entre os entes particulares, ou seja, eu entro numa empresa, eu assino um contrato de trabalho, não necessariamente sempre vai ter um contrato de trabalho. Às vezes basta a assinatura da CLT. Mas a minha categoria profissional, eu sou professor, então minha categoria profissional tem um sindicato, tem uma convenção coletiva, tem acordos coletivos, tem legislação específica, mas que não tem ali, por exemplo, a convenção e acordo são feitos por sindicatos, e os sindicatos não são vinculados ao poder público, ao Estado, mas criam normas, o que é muito interessante. Essas normas são obrigatórias. Se não forem cumpridas, podem ser exigidas na Justiça do Trabalho. Mas para essas normas, essas convenções coletivas, esses acordos coletivos, não tem o poder do Estado. Não tem a força coercitiva do Estado. Eles são feitos entre dois entes privados. Quem seriam esses entes privados? O Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores. Então vejam aí a existência de dois entes privados criando normas, que deveria ser uma atribuição do Estado, mas ficou aí com esses entes privados. Então, senhores, também no direito do trabalho nós temos normas que emanam do Estado, do Poder Legislativo, que são as normas trabalhistas. Inclusive, temos até normas que emanam do Poder Executivo, que são as medidas provisórias. Nós estamos aí num período de, digamos assim, pandemia, calamidade, e muitas medidas provisórias vindo do Poder Executivo estão ditando as regras trabalhistas. Então, vejam que o direito do trabalho ele não é tão simples
como direito comum, porque ele recebe influência direta de normas públicas. E isso é bem interessante, tá? Então, o direito do trabalho, ele essencialmente trata as relações de emprego, tá? Mas e todas as outras situações que não são reguladas por outro ramo do direito, tá? Como, por exemplo, o trabalhador avulso. Temos também que recentemente tiveram uma lei complementar, em 2015, que eu falo recentemente, temos o trabalhador doméstico, temos o trabalhador rural, temos o autônomo. Vejam que esses trabalhadores são regidos pelo direito do trabalho, tá? Tanto está na Constituição Federal, o direito do trabalho ele tem um artigo específico para ele na Constituição Federal, é o artigo 7º até o artigo 11, um artigo não, vários artigos, né? Do 7º ao 11 tem uma parte específica para direito do trabalho na Constituição Federal, tá? E temos a CLT, a famosa CLT de 1943, que já sofreu inúmeras alterações, sofre todo ano. A CLT talvez seja o código não, uma consolidação. Não chega a ser um código, é um compêndio de legislações trabalhistas. O direito do trabalho é considerado aí o mais mutável, todo ano tem alterações trabalhistas, alterações na CLT. Então, só esse ano, agora até de janeiro até maio, né, 14 de maio, nós já tivemos várias alterações na CLT, por força dessas medidas provisórias que estão surgindo por conta da pandemia que nós estamos passando. Então, senhores, a finalidade do direito do trabalho é justamente estabelecer medidas que vão proteger ao trabalho, assegurando, por exemplo, condições dignas de trabalho, tá? Segurança, medicina do trabalho e etc. Esse ramo do direito, ele tem uma natureza tutelar, ou seja, natureza protetiva. Então, muitas pessoas dizem, o direito do trabalho é um direito paternalista, o direito do trabalho só protege os empregados, mas é verdade. O direito do trabalho realmente protege os empregados, protege os hipossuficientes, porque ele tem essa natureza, ele tem uma natureza tutelar. Assim como o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, protege a criança e o adolescente, porque ele foi criado com essa função. O direito do trabalho foi criado com a função de proteger o trabalhador. Ele regula relações de emprego, mas sua função básica é proteger o trabalhador, porque ele foi criado numa época que existia uma alta exploração da mão de obra. Ali na Revolução Industrial, em que se buscava a produção em massa, né, a época da implementação do Fordismo e alta busca sempre pelo lucro sem considerar a condição da pessoa humana, ali o direito do trabalho surgiu mundialmente para proteger o trabalhador que sofria essas explorações. Alguns filmes aí que vocês podem ver isso retratado, Tempos Modernos, de Charles Chaplin, ou também Os Miseráveis, que trata ali. Tanto que, como não existiam regras, crianças trabalhavam nas fábricas, crianças que eu digo 8, 9, 7 anos de idade, não tinham uma idade mínima para trabalhar nas fábricas. E muitas famílias mandavam os seus descendentes, seus filhos, para trabalhar nas fábricas, porque eles eram a mão de obra mais barata. Eles cobravam, às vezes, 1/3, 1/5 do que um adulto cobrava. Então, os empresários preferiam contratar essas crianças, muitas morriam prensadas em engrenagem de fábricas, muitas morriam, sofriam acidentes sérios nessas fábricas, mas como não existia uma lei que protegia e nem que proibia, todo mundo fazia. Então vejam que o direito do trabalho nasceu com essa natureza tutelar, com essa natureza protetória. E ele é formado por um direito individual do trabalho e, ao mesmo tempo, por um direito coletivo do trabalho. Então veja que dentro do direito do trabalho existem mais dois. Tanto que na faculdade em que estamos, nós estudamos os dois tipos em períodos separados. E já existe uma forte movimentação na doutrina que gostaria de ter o direito individual separado do direito coletivo, ou seja, não fazerem mais parte de um ramo só que é o direito do trabalho, mas cada um ser definido como disciplina autônoma, né? O direito do trabalho individual seria uma disciplina autônoma e o direito coletivo do trabalho seria uma disciplina autônoma, assim como é direito civil e direito penal, por exemplo. Falta bem pouco para isso, tá? Eles ainda fazem parte do mesmo ramo, mas falta bem pouco para isso. Então, para fins didáticos e científicos, quando a gente estuda direito do trabalho, tá? Temos uma teoria geral,
temos o direito individual e o direito coletivo. Tá? A teoria geral seria os conceitos, os princípios, as normas gerais. Depois se parte para o direito individual, ou seja, aquele direito que vai regular as relações entre empregado e empregador. E no final, o direito coletivo, que vai regulamentar as relações sindicato de empregadores e sindicato de empregados, confederações, federações de empregados. Temos, por exemplo, a CUT, as Centrais Únicas de Trabalhadores, temos movimentos grevistas, enfim. Então, vejam que o direito do trabalho ele é um pouco nebuloso com relação a essa divisão público e privado. Ainda tem o direito internacional do trabalho, tá? Ou seja, uma ramificação do direito internacional público. E o direito da Seguridade Social também ele faz parte do direito do trabalho, mas é uma disciplina que se distancia um pouco. Tá? Porque eles têm matérias distantes. Existe também uma coisa chamada direito penal do trabalho, e não é uma disciplina separada, mas existem dentro do direito penal crimes cometidos nas relações de trabalho. Tá? Então vejam que o direito do trabalho ele tem um pezinho em vários ramos. Ele tem o seu próprio, ele tem o seu ramo específico, ele tem o seu ramo próprio, mas ao mesmo tempo ele tem ali influência em outros ramos do direito. Ele também vai estar sendo influenciado por outros ramos do direito, ok? Além do mais, o direito coletivo do trabalho, ele já trata as relações coletivas, como, por exemplo, a organização sindical, a negociação coletiva, os instrumentos coletivos, as convenções coletivas, né? E também o direito coletivo, ele é utilizado, o direito coletivo do trabalho, ele é utilizado para que a gente possa resolver conflitos coletivos, como, por exemplo, o movimento grevista. O movimento grevista é a matéria de direito coletivo do trabalho. Continuando, no direito do trabalho, nós temos normas de caráter congente, ou seja, normas de direito público. Então, vejam que é um ramo do direito privado que tem normas de direito públicos, como férias, 13º, que são de interesse da coletividade. Tá? Só que não é preponderante, que é como a gente viu no início da aula. Ele não se mostra preponderante, mas existe. Tá? Mas existe. Então, senhores, temos no direito do trabalho a vontade do Estado. Temos no direito do trabalho que nós chamamos de, por exemplo, direitos indisponíveis, aqueles que você não pode dispor mesmo que você queira, porque são normas de ordem pública, como o salário mínimo, as férias, o texto constitucional, o 13º e outras questões, a jornada de trabalho, são questões listadas na Constituição Federal que você não pode dispor nem retirar, porque são direitos indisponíveis e normas de direito público. O direito privado não pode acordar sobre isso. Então, esse caráter imperativo das normas jurídicas para a sociedade, a sua observação, tá? Não quer dizer que o direito do trabalho é um ramo do direito público, mas ele já foi considerado muitas vezes como um ramo do direito público. Muitos doutrinadores, muitos... Vou voltar aqui que nós tivemos um problema com o áudio, ele estava falhando, eu percebi agora, mas não tem problema, a gente volta aqui o slide para explicar para você, tá? Não se preocupe. Então, no direito do trabalho, temos diversas normas de caráter congente, de caráter geral, tá? De ordem pública. No entanto, não significa dizer que o direito do trabalho ele é um ramo do direito público. Ele tem características do direito público, mas, senhores, ele não é um ramo do direito público. Tá? Apesar de ter o Estado ali com toda a sua força, com toda a sua vantagem, ele não é um ramo do direito público. E esse caráter imperativo das suas normas jurídicas, em que a vontade das partes não podem, por exemplo, alterar, não significa dizer que, por isso, ele é um ramo do direito público. Tá? Prevalece o entendimento, tá, que defendia ser o direito do trabalho o ramo do direito público. Anteriormente, acreditava-se que o direito do trabalho era um ramo do direito público, tanto que no início do governo Getúlio Vargas, só por curiosidade, a Justiça do Trabalho era órgão ligado ao poder executivo e não ao judiciário. E o presidente, na época, Getúlio Vargas, controlava as decisões do direito do trabalho. Então, era um tribunal muito político.
né? Ele foi conhecido como pai dos pobres, pai do direito do trabalho no Brasil, mas vejam que era um tribunal muito político, porque era o executivo que controlava o poder judiciário relativo às relações de trabalho. Bom, o direito do trabalho também já foi visto como direito social, tá? O direito do trabalho já foi visto como direito dos hipossuficientes, e ele realmente tem essa finalidade de defender os hipossuficientes, tá? O direito do trabalho já foi visto como direito misto, ou seja, uma parte privada, uma parte pública, tá? O direito do trabalho já foi visto como direito também unitário, tá? Já foi visto também como direito unitário. E aí, senhores, a divisão entre direito público e privado apresenta um caráter bem didático, tá? Para cada ramo de direito. E a teoria do direito unitário é que o direito do trabalho seria considerado uma fusão de direito público e de direito privado, em que você não conseguiria diferenciar. No direito misto, você é uma soma. O direito misto é quando você soma elementos do direito público mais elementos do direito privado. Mas tudo que você soma, você também consegue dividir. Só que o direito do trabalho, ele tem normas do direito público, ele tem normas do direito privado de forma que há uma fusão e você não consegue mais separar. Ele se torna um instituto só. É como se você pegasse metal, dois tipos de metais. Bom, eu vou dar um exemplo. Você pega duas moedas, coloca uma em cima da outra, você tem um direito misto. Você ainda enxerga as duas moedas, você ainda enxerga o que é público e o que é privado. Mas o direito do trabalho, quando ele é visto como um sistema unitário, é como se você pegasse duas moedas e derretesse. E ao derreter essas duas moedas, você tinha um ramo do direito novo, você não consegue mais separar as duas moedas. Isso é a visão de um direito unitário, tá? E também um direito visto como público e privado. E aí, como já falamos, a simples menção de ter normas de direito público não significa que ele é um ramo do direito público, tá? E o entendimento mais adequado e que prevalece é no sentido do direito do trabalho ser um ramo do direito privado, mas com ideias de direito público, mas preponderantemente privado. E no âmbito coletivo do direito do trabalho, temos o princípio da liberdade sindical, vedando a interferência do Estado na organização sindical. E aí, senhores, por conta deste fator, vimos aí mais um reforço de que direito do trabalho, ele sim é considerado um ramo do direito privado. Apesar de ter essas características, tá? Mas quando nós estivermos estudando direito do trabalho, no período futuro, veremos que a corrente adotada pelos doutrinadores da disciplina de direito do trabalho, eles são mais voltados para o direito visto como um ramo do direito unitário. Bom, essas são as classificações básicas sobre direito público e direito privado que eu tinha para falar. Qualquer dúvida ou comentário vocês podem colocar aqui embaixo e eu estarei respondendo. Bons estudos e até a próxima aula.